5 combinações dignas da gastronomia humana. Existem tantas matérias-primas na hora de produzir qualquer receita. Se para nós, quando a gente já vai produzir e é a gente quem vai dar o veredito, a gente já fica na dúvida, como fazer para acertar na hora da confeitaria pet. No Brasil, existem aí misturas bem populares, como o nosso divino feijão com arroz, por exemplo. Ou então uma coxinha com catupiry. E também tem algumas misturas que já são muito famosas, já é nosso patrimônio, que é o pão de queijo, ou então uma mistura como uma feijoada, por exemplo. A combinação de sabores, vai definir se você acertou ou não a receita para o paladar desse pet. É muito importante você conhecer as matérias-primas que eu acabei recebendo aqui, tive que pausar, tudo certo? Então, continuando aqui, eu montei hoje 5 combinações onde vocês aí vão ter bastante tranquilidade. Também não adianta aqui eu definir ingredientes que sejam de alto custo ou então difíceis de encontrar, A minha ideia aqui hoje foi trazer ingredientes simples, onde a gente encontra em qualquer lugar do Brasil, para vocês definirem aí um sabor, seja para um biscoito, para uma massa de bolo ou para um docinho. Então, nessas 5 combinações, eu vou dar algumas dicas para vocês produzirem e também para vocês puderem, criar os seus próprios sabores e inserir aí alguns ingredientes diferentes nessa receita. A minha primeira combinação é o lombo suíno com goiaba e também a aveia. Gente, essa mistura, ela fica muito saborosa. A goiaba, pouca gente utiliza aí na confeitaria pet, mas o legal da goiaba é que ela é super versátil. Você pode fazer como incrementar ela dentro de uma massa, no caso aqui com o lombo, a goiaba e a aveia, a gente pode fazer um biscoito ou então um bolo, por exemplo, com essas misturas. Outra coisa bacana é que com a goiaba você consegue fazer uma calda muito brilhante, que fica divina para você decorar petiscos na confeitaria pet. Então, desde um docinho, pessoal, que você vai fazer um bolinho, por exemplo, uma mistura com o lombo já moído, com a goiaba bem picadinha e adicionar a aveia para dar o ponto dessa massa, depois você assa ela, você consegue fazer em forma de docinhos ou então fazer apenas um bolinho com o lombo suíno, incrementando esses sabores. Então, o lombo, ele é muito versátil. Essa mistura de você colocar uma fruta, adocicar um pouco uma proteína e aí juntamente trazer as fibras, Nesse caso aqui, se eu fosse utilizar em bolos, eu iria utilizar as 2 farinhas de aveia, a farinha mesmo de aveia e os flocos também, para trazer um pouco de textura nessa nossa massa. E a nossa segunda combinação, um pouco diferente aqui, que é o maracujá com a banana verde. Muita gente não sabe que pode sim usar tanto a banana verde, isso porque a banana, quando você compra a banana madura, ela tem aí uma quantidade bem maior, de açúcar. Então, para cães obesos, por exemplo, acaba não sendo um produto indicado. A banana verde, ela vai trazer aí muita saciedade. Já o maracujá, o interessante do maracujá é que você pode e deve utilizar até mesmo as sementes, tá, pessoal? Então, você adicionando aí no processador um pouco de maracujá, a polpa dele com as próprias sementes, processando e adicionando uma banana verde, a banana verde ela é muito mais consistente que a banana madura, Então, quando você faz essa mistura no processador, você tem um ótimo ponto para fazer, por exemplo, docinhos, Uma maneira super rápida e prática de você produzir um docinho com muitos benefícios e apenas com 2 ingredientes, tá? Dentro dessa mistura, então,
Como a nossa primeira combinação, a gente pode fazer diversos modelos entre essas combinações, né? Seja um bolo ou então fazer os próprios docinhos, né? E o mais bacana que o maracujá, você consegue até mesmo secar essas sementes, né? Depois triturar e ainda consegue passar os seus docinhos aí, deixando ele bem referenciado no maracujá, tá, pessoal? Então, o maracujá, quando vocês forem usar, seja dentro de massas ou incrementando em docinhos, usem a polpa com a semente, tá? Quando você liquidifica ou processa essa semente, a aceitação para os pets é muito maior, né? Claro, primeiro que a gente vai acabar aproveitando melhor no organismo do pet as sementes, né, da própria maracujá, e ele não vai acabar passando aí pelo estômago dele inteira, né? Então, a aceitação acaba sendo muito maior, tá? Com o maracujá processadinho ou liquidificado. Outra opção, né, nessas receitas é você adicionar aí um pouco de mel, por exemplo, né? Que vai trazer ainda mais atratividade para o petisco do seu pet. Nossa terceira combinação poderosíssima, tá? Essa ervinha que eu vou falar agora é a mais indicada, tá, pelos veterinários em alimentação natural, né? A Betina sempre me pede para utilizar ele nos petiscos também. Eu tô falando aqui do coentro, pessoal. Hoje, o coentro, ele já é mais conhecido em todas as nossas regiões do Brasil, né? No sul, que é a região aqui que nós moramos, demorou bastante tempo para ele entrar dentro da nossa gastronomia, né? Ele veio aí juntamente com a gastronomia do Nordeste e também inserindo aí em outras gastronomias, né? Como, por exemplo, a peruana. E o coentro, ele tem se tornado no Brasil um temperinho muito tradicional, tá, pessoal? Então, o coentro, além dos benefícios dele, né, ele tem um sabor bem intenso. Essa mistura de coentro com a carne bovina e um gengibre, gente, os pets ficam enlouquecidos, tá? Então, essa combinação de uma carne bovina com o coentro e o gengibre vocês podem usar ele ralado ou em pó, tá? Tranquilamente. O gengibre, você sempre deve medir a quantidade que você irá utilizar na sua receita, tá, pessoal? Para que ele apenas acabe aí aflorando os sabores dos outros ingredientes, né? O gengibre, ele é muito versátil, né? Então, como comentei aqui, você pode usar um em pó com tranquilidade, depende muito do tipo de receita que você está produzindo, né? Então, para receitas como o exemplo aí do nosso lombo, né, onde você vai fazer bolinhas de carne, eu indico você usar ele ou ralado ou então em pó. No caso aí de massas onde você vai fazer uma base líquida, né, como por exemplo cupcakes, onde você vai liquidificar, né? Você pode usar até mesmo alguns pedacinhos de gengibre e liquidificar ele dentro da massa, tá? Sempre piquem o gengibre antes de liquidificar, né? Não precisa ser super picadinho, em pedaços maiores mesmo, mas não coloque uma peça muito inteira, em que vai fazer aí com que ele não bata direito e fica aquelas fibras do gengibre, tá? Então, ralar ele acaba sempre sendo o jeito mais fácil de você conseguir aí não ficar com essas fibras no nosso gengibre, dessa raiz que é maravilhosa. E também vocês podem aí usar o gengibre em outras combinações. O gengibre combina muito bem até mesmo com as massas doces, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem misturar um pouco de pó de gengibre ou gengibre ralado em massas de bolo, doces, ou então fazer ela com essa mistura de carne bovina e coentro. Gente, eu fiz um bolinho esses dias, até comentar com vocês aqui, fiz um bolinho esses dias com essa mistura, adicionando ainda um pouco de farinha de arroz, né, para dar o ponto. E ele foi um sucesso incrível, tá? E a gente tá até mesmo montando uma mistura bem parecida para colocar aí no nosso cardápio de vendas, tá? Então, usem bastante desses temperos, tá? O coentro, né, a gente tá comentando aqui que ele tá se tornando cada vez mais comum aqui na região sul do Brasil, né?
Mas ainda eu tenho bastante dificuldade em encontrar o coentro seco, que nada mais é que o coentro desidratado, né? Então a gente mesmo pode fazer essa desidratação em casa. Mas por ele não ser tão utilizado aqui, a gente acaba encontrando ele somente in natura, tá? Hoje o coentro seco, quem trabalha aí com dietas, né, de alimentação natural, sabe o que eu tô falando. Eles vêm muitas vezes, os veterinários e os nutrólogos estão adicionando o coentro seco dentro da dieta, né? Então, a gente tem a alternativa aí de usar ele in natura, ele saboriza toda a preparação, tá, pessoal? E ele fica muito atrativo para os pets, tá? Então, até aproveitando aqui, falando de temperos, que eu vou comentar aqui a nossa quarta combinação também tem um temperinho. Observem os temperos da sua região, tá? Hoje, né, a gente tem aí o conhecimento de vários produtos que a gente não encontra aqui na nossa região. Então, a gente encontra mais na região nordeste mesmo, que a gente só consegue pedir pela internet. Então, procurem em feiras, tá? Esses temperos, essas especiarias diferentes. Até tem um livro aqui, pessoal, para indicar para vocês, que a hora que eu postar ali no feed, eu coloco para vocês a referência dele, que é esse livro aqui, ó, que é Ervas e Especiarias, tá, pessoal? Esse livro aqui, ele conta com uma quantidade enorme de temperos, e para quem aí se arrisca já na cozinha da gastronomia humana, né? Olha que bacana, ele traz aqui uma quantidade gigante dos próprios temperos e ele dá várias dicas aí, né, dentro da gastronomia humana, até mesmo preparando algumas receitas, tá, dentro desse livro aqui. Então, o bacana, quando você pega, não só esse livro, mas eu tenho vários livros, né, da questão da gastronomia, tem um livro que se chama também 1001 comidas que você precisa comer antes de morrer, que também é interessantíssimo, tá? Que define aí várias ervas diferentes, muitas coisas a gente não encontra. E o mais bacana desses livros, esse daqui especificadamente, ele conta aí com todas as definições em várias línguas. Então, olha só, aqui a gente tem, claro que tá ao contrário, né? Mas aqui a gente tem um nome dado para cada país. Então, aqui a gente tem França, Alemanha, Espanha, Itália, né? Então, aqui é muito interessante para vocês aprenderem os termos também e muitos produtos que a gente não encontra, né, na nossa região, até mesmo no nosso país, aí para a gente conhecer e também ter a oportunidade aí de conhecer e inserir, né, novos produtos dentro da confeitaria Pet. Como eu comentei aqui, a minha ideia hoje não é trazer produtos super diferentes, né? São produtos aí que vocês têm facilidade de encontrar. Então, a minha quarta mistura, uma mistura muito conhecida já na gastronomia humana, que é o nosso abacaxi com hortelã. Também aí vários mitos sobre o abacaxi no consumo dos pets, né? Vocês podem oferecer com tranquilidade o abacaxi, tá? Essa mistura do abacaxi com a hortelã ou então a menta, né, pessoal? Ela já fica muito atrativa pra gente, imagina pros pets, super refrescante, tá? Então, pro verão, fazer gelinhos com essa mistura, ou fazer biscoitos, ou até mesmo massas de bolo, tá? É um sucesso extremo, tá, pessoal? Carol, mas essas misturas, assim, você conseguiria adicionar uma proteína dentro de uma mistura, como dos exemplos que eu falei aqui, né? Do maracujá com a banana verde, ou então da abacaxi com a hortelã ou a menta? Sim, pessoal, diferente da gastronomia humana, né? Que a gente não tem essa referência de algumas frutas tão ácidas, assim, com a mistura de ervas e a proteína, você pode fazer com tranquilidade. Quando você for inserir proteínas dentro dessas misturas, adicione proteínas que não sejam tão intensas, né? Então, minha recomendação aqui seria você adicionar um frango, um peru, uma rã, sabe? Que são essas carnes aí que vão trazer mais atrativo ainda para o consumo dos pets, né? E que vão acabar não mascarando aí tanto o sabor desses outros produtos, né? Dentro da minha quinta combinação aqui, eu trouxe o frango, tá? Então, o frango, pessoal,
ele é muito versátil, né? Até assim, fiquei pensando qual seria a minha mistura com o peito de frango, né? Para trazer aqui para vocês. Mas como a minha ideia é trazer aqui combinações simples, onde vocês possam, né, produzir, e mais que tudo, são ideias para vocês fazerem diversos tipos de petisco. Eu fiz a mistura do nosso frango com a cúrcuma e a batata doce. Gente, essa mistura, ela serve desde recheio, tá? Até você fazer itens que sejam recheados, por exemplo, tá? Então você consegue fazer aí desde pastelzinho assado, né? Feito uma massa com batata doce e o recheio com o frango e a cúrcuma, como até mesmo incrementar aí dentro de uma massa essa mistura. O frango com a mistura da cúrcuma, né? Além de todos os benefícios da cúrcuma aí que a gente já comentou diversas vezes, o bacana que ele acaba colorindo, né, essa mistura. A cúrcuma, ela colore muito bem, né? Tem uma tonalidade incrível, então o poder de tingimento dela é maravilhoso. Então, se você quer um amarelo nítido, que seja bem intenso, usa a cúrcuma, tá? A cúrcuma nessa mistura, ela acaba deixando muito aromática a nossa mistura, né? Além dessa coloração maravilhosa que a cúrcuma tem. Carol, como fazer um bolo com essa mistura? Você pode fazer, por exemplo, um bolo apenas de frango e inserir a cúrcuma junto com a batata doce para fazer um recheio e uma cobertura. Ou você pode também fazer essa mistura para fazer salgadinhos, né? Então, misturar aí num cozimento a batata doce, o frango e a cúrcuma, depois processar tudo, você vai ter uma massa maravilhosa para você fazer coxinhas, por exemplo, risoles, dá a forma já do produto. E o mais bacana dessa mistura aqui que eu tô comentando para fazer salgadinhos, né, com o frango, a cúrcuma e a batata doce, você não precisa, né, depois de já fazer essa cocção, de fazer aí cozinhar todos, depois que você vai processar, basta você fazer a montagem. Esse produto ele não vai precisar ir para cocção novamente, né? Claro, a gente já fez a cocção do frango, já fez a cocção da batata doce, então você só vai precisar moldar aí, bolear e dar a forma que você deseja, tá? Essas misturas você pode ainda, né, para deixar mais característico, mais parecido com um salgadinho de festa, por exemplo, empanar, né? Mas empanar com o quê, Carol? Eu vou empanar com ovo, tudo aí, eu vou ter que colocar no forno. É isso mesmo. Se você for empanar, utilize farinhas que não necessitam da cocção, tá? A própria batata doce, ela já vai dar uma estrutura para grudar essa farinha no seu petisco, tá? Então, que tipos de farinha, Carol? Farinha de aveia, farinha de amêndoas. A amêndoas nessa mistura fica fantástica, tá? Eu até ia colocar as amêndoas que são aí em lâminas, né? Mas estão para dificultar. Para não dificultar, eu acabei não inserindo. Então, uma ótima forma é você usar a farinha de amêndoas para empanar esse petisco, tá? Outras opções, Carol. Farinha de berinjela é uma ótima opção. Farinha de coco, né? Que a gente tem a farinha mais escura, também fica muito bacana, fica muito parecido com um salgadinho de festa frito, né? Então, a gente tenta trazer essa ideia nessas misturas. Hoje eu trouxe aqui 5 combinações que são dignas da gastronomia. E a minha ideia aqui é trazer para vocês combinações onde vocês possam mudar dentro do petisco que você deseja oferecer para o seu pet ou então comercializar, né? Essas misturas, elas podem aí trazer diversas outras combinações. Então, como eu comentei aqui, não fiquem presos a utilizar todos esses ingredientes, né, dentro de uma massa, por exemplo. Como o exemplo que eu dei aqui do bolo, né? Desculpa. Essa mistura do frango com a cúrcuma e a batata doce. Você pode fazer, né, um produto onde eles estejam aí separados. Como o exemplo também do nosso lombo com goiaba e a aveia, né? Desde você poder incrementar dentro da massa
em pedaços ou liquidificados, ou então você pode também fazer uma base com um bolinho de lombo com a aveia e fazer uma bela de uma calda de goiabada para deixar mais bonito ainda o seu petisco, né? E fazer essas misturas sem que elas estejam todas incrementadas na mesma massa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, trazendo aí mais combinações, mais produtos que todo mundo tem dúvida, né, a respeito. Vamos desmistificar um pouquinho aí alguns ingredientes como maracujá, banana verde, abacaxi, tá? Usem esses produtos que eles vão trazer muitos benefícios e também vão saborizar muito as receitas aí da sua confeitaria pet. Muito obrigada pela companhia. Tenha uma ótima quinta-feira e semana que vem eu tô aqui de novo. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.